Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em nossos corações. Nós vamos nos colocar em pé. Vou pedir à irmã Vanilda que nos eleve a Deus em oração, pedindo a Ele que nos oriente e nos conduza nessa noite. Amém. Eu convido os irmãos do louvor que estejam nos conduzindo nesse momento. Boa noite, irmãos. Queremos agradecer, a Deus por esse momento de estar na casa do nosso Pai, e nesse momento poder adorá-los. E nós pediríamos aos irmãos que nos ajudassem, porque nós dependemos dos irmãos. Os irmãos é muito importante para nossas vidas, porque nós estamos aqui e é difícil para nós estar aqui em cima, porque nós ficamos assim, tremendo por dentro. E quando os irmãos cantam, nossos corações se alegram. E imagina o coração de Jesus, E para que entre o Rei da Glória, nós vamos cantar esse hino agora nesse momento. Que Deus possa estar nos ajudando aqui nesse momento. Que os irmãos possam ficar à vontade.
Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Subindo. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando o ministério de louvor. Hoje nós temos como tema Na Sede. E a leitura bíblica se encontra em João 10, 17 e 18. João 10, 17 e 18. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Nós vamos convidar mais uma vez os irmãos do louvor. Nós vamos cantar o hino Tu és soberano. E, nesse momento, os irmãos terão a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas.
soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E a glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar a mim e a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me a amar a mim e a ti. Tu és tremendo. Eu vou convidar a irmã Fátima que nos eleve a Deus em oração, agradecendo os dízimos e as ofertas. Boa noite. Eu queria pedir aos irmãos, se pudesse ficar de pé. Obrigado. Com palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda
sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, a igreja. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse Amém? Quero agradecer os irmãos e pedir os irmãos que orem por nós, porque nós estamos aqui, mas nós precisamos da oração dos irmãos, porque nós estamos aprendendo ainda, né? A gente não sabe nada, né? Nós, através das orações dos irmãos, nós vamos ficar mais fortes. A irmã Luciene pede para avisar que hoje nós temos cantina, um salgado e um refrigerante por apenas R$5, que os irmãos possam cooperar com os irmãos da cantina. Eu vou convidar o irmão Itamar, que esteja nos elevando a Deus em oração, agradecendo ao Senhor tudo que foi feito até esse momento e entregando a vida do pastor Arnaud nas mãos do Senhor, que ele vai nos trazer a mensagem nessa noite, que o Senhor possa continuar falando ao coração dele e também preparando os nossos corações para ouvirmos aquilo que temos essa noite.
Bem, nós gostaríamos de comunicar aos irmãos que no próximo domingo é o domingo onde nós estaremos realizando o culto da Páscoa e todos estão convidados, nossos familiares. Vai ser um culto onde haverá uma encenação e haverá uma programação específica para a Páscoa. Portanto, todos estão convidados. Nós começamos na quinta-feira passada falando sobre quem é o Espírito Santo, na quinta-feira. E nós vamos dar continuidade, vamos falar dos dons espirituais e vamos falar especificamente para que serve, qual é o único objetivo dos dons espirituais, que é a edificação da igreja. E então nós vamos estar falando sobre isso. Portanto, eu convido os irmãos, porque, olha só, alguns teólogos estão dizendo nas redes sociais de que 95% das atividades da igreja, se porventura o Espírito fosse retirado da igreja, a igreja continuaria realizando 95% das suas atividades. É uma discrepância muito grande, porque a igreja não anda sem o Espírito, a igreja não se move sem o Espírito. Quer dizer, se nós estamos fazendo mesmo isso, no braço, é na força do homem, ou é no Espírito, entendeu? Então, nós precisamos conhecer quem é o Espírito Santo de Deus. Você precisa saber que você foi selado, o que é esse selo. Então, essas questões todas, na quinta-feira nós estamos aqui, começando esse trabalho de conscientização de quem é o Espírito, quais são os critérios que ele usa para distribuir os dons espirituais, não é? Ele é Deus, então nós precisamos ter consciência disso. Nós vamos colocar em pé e vamos cantar um cântico agora. Eu não vou nem importunar os irmãos do louvor, porque a gente não ensaiou, portanto eu não posso cobrar aquilo que eu não ensaiei. Mas nós vamos cantar agora um cântico. O Espírito de Deus está aqui. Vamos colocar. Quem puder ficar de pé, fica. Quem não puder, pode ficar sentado, não tem problema. O importante é louvar. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. No sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote,
Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Amém? Podem sentar. Nós vamos abrir a palavra de Deus, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, e vamos ler os versículos de 15 a 18. Romanos, capítulo 10, os versículos de 15 a 18. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Nós vamos falar sobre a incontestável soberania de Deus. E para falar, é uma das coisas bastante, eu usando uma palavra difícil, não posso usar a palavra difícil, tem que usar a palavra que seja bem acessível. Não tem muita lógica, não é? Não tem muita... alguém exigir que alguém defina quem é Deus. Nós não podemos definir Deus, mas o conceito, a gente tem um certo conceito à luz da palavra de Deus, de quem na verdade é Deus. A incontestável soberania. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. É interessante que é esse Deus que um dia, na sua incontestável sabedoria, ele decidiu nos tirar do caminho das trevas. Ele decidiu nos tirar das trevas e nos trouxe para a luz. Uma iniciativa exclusivamente dele. Não foi a nossa escolha, mas foi ele decidiu lhe tirar das trevas e trazê-los para a sua maravilhosa luz. E ele fez de uma forma que nós pudéssemos, sem dúvida, não retroceder, que nós não pudéssemos, na verdade, voltar atrás, porque quando ele leva alguém para a salvação, não há como retroceder. E então está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo de número 44, ele diz exatamente assim: Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, essa ressurreição acontece exatamente no momento em que nós éramos mortos espiritualmente e nos trouxe para a vida e a vida eterna. Então é um ato soberano dele, ninguém escolhe, ninguém decidiu. É por isso que Spurgeon diz que soberania, ou seja, livre-arbítrio é uma tolice, e que de fato ninguém tem livre-arbítrio para tomar essa decisão, mas ele o faz. E ele, na sua infinita sabedoria, ele é quem destrona reis e os estabelece. Está escrito lá no livro de Daniel, no capítulo 2, o versículo de número 21. E então, quem provoca a ascensão, ou seja, quem coloca em posição de destaque, e quem, na verdade, derruba ou dá queda, ou coloca os governantes nos seus devidos lugares. Nós vemos isso de modo muito claro no Império da Babilônia. Você viu como é que ele, na verdade, destronou
o grande imperador da Babilônia. Você vê isso no Império Medo-Persa, ele também destronou, ele também tirou do lugar, ele estabeleceu, mas também tirou do lugar. Nós vemos isso no Império Grego, nós vemos isso em todos os impérios. No Império Romano, ele destronou a todos aqueles que ele estabeleceu. Por isso que ele é soberano. Foi ele quem privou da razão de todo-poderoso Nabucodonosor, e o fez, Nabucodonosor, de maneira muito incisiva, de maneira muito categórica. Ele fez ele se transformar, ter um comportamento animalesco, fazendo ele andar de quatro, caminhar de quatro, comendo capim, até que ele entendesse, ou ele admitisse que na verdade ele é soberano absoluto. É diante dessa soberania que nós somos dependentes de um Deus absolutamente soberano, e precisamos de fato entender de que se a sua soberania prevalece sobre nós, nós somos dependentes dele, nós vamos fazer aquilo que ele na verdade determinar, porque nós somos na verdade dependentes de um Deus soberano. A incontestável soberania de Deus se percebe, eu não sei se vocês viram, mas uma das coisas que me deixou profundamente triste, uma cantora muito famosa do Brasil, atribuindo à pessoa de Jesus as coisas mais obscenas. Eu fiquei assim, não é? E com quem ela está andando? E dizendo em alto e bom som para que o mundo inteiro, não somente o Brasil, porque um programa de televisão daquele nível alcança o mundo inteiro, e ela atribuindo à pessoa de Jesus, as coisas mais obscenas. Eu fiquei assustado com aquilo. Ela não sabe que Deus é soberano, que a vida dela está na mão do Senhor. Agora não cabe a você e a mim tomar partido é o seguinte, entrar em debate, porque é Deus é que ele que tem o poder, ele é soberano, e ele tomará as devidas providências que lhe cabe, seja usando do seu amor, da sua misericórdia, para quem ele quiser. Mas isso me deixou profundamente, e nós entendemos que se ele é o Deus soberano, Deus, no exercício da sua soberania, ele é justo. No versículo de número 15, ele faz essa colocação: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E é exatamente isso que ele diz. E Paulo, ele vai exatamente respaldar essa fala. Paulo vai exatamente confirmar a soberania absoluta de Deus, e quando ele, no exercício da sua soberania, ele manifesta o seu poder, e então ele vai negar em toda a carta, sobretudo no capítulo 9 de Romanos, ele nega que houve injustiça da parte de Deus ao lidar com Israel, com Isaac, Ismael, com Jacó, Esaú, ao mostrar o direito do exercício da sua soberania. Agora, quando Paulo defende a soberania de Deus, e que nós precisamos entender para que nós nos submetamos à sua vontade, à sua direção, à sua orientação, nós precisamos entender. E então Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo de número 18, ele deixa bem claro isso. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Uma das coisas que nós precisamos entender e compreender, de que Ele é soberano sobre a nossa história, sobre as nossas vidas, sobre a história da nossa família, sobre a história da igreja, sobre a história do nosso país. Ele é soberano, Ele tem absoluto controle. O conceito, no início, na introdução da mensagem dessa noite, nós falamos sobre esse conceito de Deus, não é? Ele é um espírito pessoal, perfeitamente bom, não é? E que na verdade dirige tudo, sustenta tudo. Em qualquer situação que estivermos, boa ou má, nunca devemos nos esquecer de que Deus está no exercício da sua soberania. E algumas coisas que nós não entendemos, algumas coisas que nós não compreendemos. Às vezes você passa
por uma situação adversa, às vezes a gente começa a refletir sobre o padecimento de A ou de B, e a gente começa a fazer os nossos juízos sobre o sofrimento de A ou de B, e começamos a dar pareceres, ou começamos a atribuir de que alguém está passando, alguém está sofrendo por isso ou por aquilo. Nós não temos competência nem capacidade para isso, porque alguns sofrimentos são indecifráveis, são, na verdade, incompreensíveis à luz da razão do homem. E que é sempre justo nas suas ponderações, nas suas decisões, nas suas escolhas. Podemos não compreender de imediato os fatos, mas sabemos que Deus é amorável e justo, e sem dúvida tem um propósito para nós em tudo isso. Um certo homem ficou completamente cego. E certa vez alguém chegou para ele e perguntou qual foi a razão pela qual ele havia ficado completamente assim de uma hora para outra. Ficou completamente cego. Não houve como, a medicina não houve como evitar a sua cegueira plena. E então alguém chegou e perguntou para ele qual foi a razão. Ele disse: eu não estou preocupado a razão pela qual eu fiquei cego. O que eu estou, na verdade, impressionado e preocupado é o exercício da soberania de Deus, que, na verdade, usou ou se utilizou da minha grande dificuldade, da minha adversidade, da cegueira, para me abrir os olhos espirituais e me conduzir ao caminho do céu. Isso é que me importa, isso é que me traz, na verdade, consolação, isso é que me traz resignação para continuar vivendo alegremente. Porque Ele é soberano. E nós, às vezes, estamos, sempre coagitando, nós estamos sempre indagando sobre algumas coisas. Eu gostaria que você entendesse uma coisa: é através das dificuldades que Deus trabalha os nossos caracteres, a fim de que nos pareçamos com o seu unigênito Filho. É através das nossas dificuldades que Ele aprimora os nossos caracteres, para que nós nos pareçamos com o seu unigênito Filho. Porque esse é o propósito. Quando se vocês pegarem e começarem a associar essa ideia aos homens e às mulheres que padeceram, por exemplo, você vê Jó, você vê tantos outros que padeceram lá no Velho Testamento, como no Novo Testamento, os discípulos, todos eles, na verdade, na medida que a igreja era perseguida, na medida que eles eram colocados em dificuldade, o que acontece? Eles cresciam ao ponto de não temer a própria morte. Lembro que quando os discípulos chegaram ali diante do Sinédrio, que eles foram açoitados e saíram alegres porque tinham sido, e Pedro disse: olha, nos importa fazer a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Então, essa é uma semelhança numa atitude, num gesto, como foi de Jesus. Jesus não estava preocupado, interessante, os discípulos estavam muito preocupados com ele, com relação dele não ser preso, dele não ser preso, ser julgado e ser executado como foi. Ele não tinha medo disso, ele só estava esperando o momento em que ele pudesse, na verdade, se apresentar. E lembro como é que ele se apresenta, quando procuraram ele lá no jardim, indicação de Judas Iscariotes, procuraram ele para dizer onde ele estava, e quando eles chegam para prendê-lo, ele disse: vocês estão procurando quem? Ele disse: Jesus, o Nazareno. Sou eu quem vai pagar o preço da salvação deles, sou eu quem vai sofrer as dores deles, dores sem precedentes do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Sou eu quem vai percorrer a via crucis, sou eu quem vai percorrer a via sacra, sou eu quem vai morrer no Calvário por eles, para pagar o preço da redenção deles. Então, o que nós precisamos saber é exatamente isso, que é preciso discernir, é preciso ter entendimento para que no momento da adversidade, no momento, entenda que Deus tem um propósito e Ele vai trabalhar as nossas dificuldades para aprimorar os nossos caracteres, para que nós nos pareçamos mais com o seu Filho unigênito.
É interessante que quando nós passamos por dificuldade, nós queremos sair o mais rápido possível, mas sempre nós ficamos no tempo de Deus, porque Deus, na verdade, o Senhor Jesus, Ele é absolutamente poderoso, e Deus, no exercício de sua soberania, Ele é justo. Deus, no exercício da sua soberania, jamais ficará à mercê do homem. No versículo 16, o que diz aqui o texto para nós? O versículo 16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, Deus, no exercício da sua soberania, jamais Ele ficará à mercê do homem. A escolha divina, de modo que alguém na verdade, que ninguém pode controlar, que ninguém pode dizer o que ele tem que fazer. O homem não tem essa capacidade. E Paulo deixa bem claro que a rejeição de Israel foi por causa da sua incredulidade quanto ao Messias. Deus não foi injusto para com os judeus que o rejeitaram. Deus não deixou de amá-los, Ele veio e pregou o Evangelho para eles. Jesus não foi injusto para com Israel. E Paulo deixa bem claro que a culpa, a responsabilidade é dos judeus que o rejeitaram. Quanto o Messias, como o Senhor, como o Salvador, como aquele que, porque na verdade, na expectativa deles, dentro daquele contexto, daquela realidade, eles achavam que o Messias deveria vir de uma forma espetacular, clamorosa, num carro de fogo, ou coisa dessa natureza. Mas o Messias veio exatamente como os profetas já haviam profetizado. Então nós precisamos entender de que Deus não foi injusto com Israel. Agora é interessante, você imagine o quanto é o privilégio de cada um de nós. Olha só, Jesus falando para eles conheciam a lei de Moisés, mas ficaram tão cegos na interpretação da mesma que eles não perceberam que Jesus era o Messias. E é interessante, nós que não estávamos lá, nós que a maioria de nós que não conhece bem a lei de Moisés, alguns de nós que não leem muito bem, não leem muito a Bíblia, mas aprove a Deus ter misericórdia de nós e nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz, e nos levando, e interessante, esse processo de levar para a salvação, Ele coloca dentro de nós o Espírito Santo, capacitando-nos para que nós possamos compreender o seu infinito amor, para que essa certeza de vida eterna e de salvação se estabeleça no coração da gente. Do contrário, isso não acontece. Isso é a soberania de Deus. Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. E Deus, no exercício da sua soberania, jamais ficará à mercê dos homens. Muitas vezes ficamos sozinhos em uma batalha por causa da nossa incredulidade. E às vezes uma dificuldade que poderia ter sido superada rapidamente, durou muito tempo, muitos dias, por causa da nossa incredulidade em ouvir e obedecê-lo. Todavia, pela sua infinita misericórdia, na sua soberania, e por meio da sua infinita misericórdia, Ele tem misericórdia de nós, e apesar da nossa incredulidade, em alguns embates, em algumas dificuldades, Ele tem misericórdia e nos acode, e nos livra, por exclusiva misericórdia, a soberania dEle. E muitas vezes nós poderíamos, na verdade, superar uma dificuldade imediatamente, mas em função da nossa incredulidade, por não ouvir a Deus e obedecê-lo, é que nós, às vezes, ficamos muito tempo numa luta. E uma história verídica de um irmão que estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Ele dizia que foi uma das maiores dificuldades que ele enfrentou na vida, durante toda a sua história, a história da vida. E durante aquela dificuldade, Deus se manifestou de maneira tão objetiva, tão clara,
Deus se manifestou de maneira tão clara para ele, mas ele estava tão preso às questões, às dificuldades, que ele não conseguiu ouvir, que ele não conseguiu obedecer. E ele disse: eu tenho absoluta certeza, hoje o Espírito de Deus fala, quando eu me lembro daquela minha experiência, hoje eu tenho absoluta certeza de que o Espírito de Deus me assistiu e falou tão audivelmente ao meu coração, e que na verdade eu não ouvi, eu não obedeci, e por isso eu padeci tanto durante todas as minhas dificuldades, naquela crise, naquela dificuldade pela qual eu passei. Porque, na verdade, eu não ouvi e nem obedeci, mas Deus, na sua infinita misericórdia, teve piedade de mim, teve compaixão de mim, e que eu hoje reconheço que eu não merecia, mas a soberania de Deus, ela está acima das minhas imperfeições. Talvez hoje eu e você nos lembremos de que em determinados momentos da nossa vida, se nós tivéssemos estado mais atentos, os nossos ouvidos à voz de Deus, através da palavra, através do Espírito de Deus que habita em nós, nós pudéssemos ter evitado mais sofrimento, mais padecimento, mas é que nós não ouvimos e que nós não obedecemos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, por causa da sua soberania, Ele tem misericórdia, nos livra da situação, mas nós poderíamos ter, de certa forma, colaborado para que, na verdade, Ele pudesse manifestar o seu poder e Ele pudesse, na verdade, cumprir aquilo que Ele tem falado aos nossos corações através da palavra de Deus. Então, quando Jesus diz que o bom pastor diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece, ela os segue. E como é que Jesus está falando para nós hoje? Como é que o Deus soberano está falando para você e para mim hoje? Ele está falando através da sua voz e a sua palavra, que está revelada aqui na Bíblia Sagrada, e nós precisamos de fato conhecer. Porque hoje é interessante que, na verdade, naquele momento, quando ele faz essa aplicação da parábola, ele usa essa ilustração, ele vai falar do curral, vai falar das ovelhas. Hoje é numa situação muito mais complicada, muito mais ampla, nós estamos muito mais expostos hoje, as suas ovelhas estão muito mais expostas, porque hoje não tem um limite, hoje as ovelhas estão expostas para o mundo inteiro, porque tantas mensagens de todo lado, no Face, no YouTube, no WhatsApp, no Telegram, enfim, há tantas mensagens, mas você precisa saber quais são as mensagens através das quais o Senhor está falando, para que nós tenhamos, na verdade, a capacidade ou a compreensão, o discernimento para obedecer e ouvi-lo, para que nós possamos fugir das nossas dificuldades. A incontestável soberania de Deus. Deus, no exercício de sua soberania, mostra o seu poder. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, o versículo de número 7, o que diz aqui? Atos, capítulo 12, o versículo de número 7, o que diz a palavra do Senhor para nós nessa noite? Falando de que Deus, no exercício da sua soberania, mostra o seu poder. E diz assim a palavra do Senhor: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhe das mãos. É interessante que Pedro, ele estava exatamente amordaçado por essas correntes, entre dois soldados. Agora veja bem, por ordem de quem? Por ordem de Herodes. Que situação! Eu imagino que naquele momento, possivelmente Pedro não tivesse esperança de que
o Senhor se manifestaria de maneira tão brilhante, de maneira tão extraordinária, mostrando o seu poder, na sua soberania. E então ele se manifesta, as cadeias são quebradas, o anjo toca em Pedro e manda ele se levantar para prosseguir, e as portas estão abertas para que ele sair. Então é esse mesmo Deus soberano que vai mostrar, no exercício da sua soberania, vai mostrar o seu poder para nos guardar, para nos proteger. E a palavra de Deus é cheia de promessas para isso. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 121, versículo 1, ele vai falar sobre isso. Ele diz: levantei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, esse Deus soberano que está acima de todos os deuses, que não pode ser comparado com outros deuses, é Ele que é o nosso socorro. É Ele que é o nosso socorro. E então, quando isso acontece, Deus exerce a sua soberania, mostrando o seu poder, e liberta Pedro. Não importa onde você esteja, como esteja, o que você tem, mas se ignoras a soberania de Deus, torna-te bode expiatório, através do qual Deus manifesta o seu poder. Se eu perguntasse para vocês qual um texto ilustrativo da palavra de Deus que poderá nos mostrar isso? Se você abrir a sua Bíblia lá no versículo 9, do texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 9, versículo 17, o que é que diz aqui? Ele diz assim: porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Não importa onde você esteja, como esteja, o que você tem, mas se ignoras a soberania de Deus, torna-se bode expiatório, através do qual Deus manifesta o seu poder. O que acontece então aqui com o Faraó? Ignoramos a soberania de Deus quando atribuímos fatos a tudo, menos a Deus. Se queremos medir forças com Deus, e nós vamos ver isso exatamente lá no Egito, quando, na verdade, Deus ordena a Moisés e Arão para exatamente fazer as primeiras pragas. A primeira praga, que foi transformar a água do Egito em sangue, os magos também fizeram isso, medindo força com Deus. Fizeram a segunda praga, das rãs, os magos também fizeram isso. Veio a terceira praga, dos piolhos, os magos também fizeram isso. Mas vocês acham que, na verdade, eles iam medir força com Deus? Ninguém pode medir força com o Deus soberano. A partir daí cessou toda a capacidade dos magos do Egito fazer as coisas que Moisés e Arão estavam fazendo até a 10ª praga, quando foi a morte dos primogênitos. Porque esse Deus soberano, e é aqui que, na verdade, enquanto o Faraó ignora a soberania de Deus, a supremacia de Deus, o poder de Deus, a onipotência de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele vai pagar o preço por isso. E então ele vai, na verdade, e vai chegar um momento que ele não vai poder de maneira nenhuma fugir dessa realidade. Então, não importa onde você esteja, como você esteja, o que você tem, mas se ignoras a soberania de Deus, torna-te bode expiatório, através do qual Deus manifesta o seu poder. Isso foi feito com o Faraó. Agora, qual é a aplicação para nós nessa noite? Tanto para você que está aqui, que me ouve, me vê, como quem está no Facebook, me ouve e me vê. Qual é a aplicação para nós? É que, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer situação, quando nós, na verdade, ignoramos que Deus é soberano e tem controle absoluto da situação, nós vamos ter maior possibilidade de resiliência, de resistência na adversidade. Na medida em que nós sabemos, olha, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, mas nós temos absoluta certeza que Deus é soberano e tem controle de todas as coisas.
Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e que um familiar está passando por uma dificuldade muito grande, e eu perguntei: você acredita que Deus é soberano, tem controle absoluto da situação, e que Ele está conduzindo o processo da melhor maneira, como lhe aprouver? Ela disse: sim, eu creio. Então, é isso que vai, na verdade, te dar ânimo, é isso que vai te dar força, é isso que vai te dar coragem, é isso que vai te dar alento para que você continue cabeça erguida, acreditando que há um Deus soberano, que é incomparável, que é o Todo-Poderoso, que tem todas as condições para reverter a situação. Vocês já passaram por essa experiência, muitos de nós, tanto vocês que aqui estão, como aqueles que me ouvem e me vê pelo Facebook, eles já passaram por isso, nós passamos por isso. E às vezes nós ignoramos a soberania de Deus quando atribuímos os fatos a tudo menos a Deus. Então nós queremos medir forças com Deus, e Faraó tentou medir forças com Deus, e você viu como foi a situação dele. Vocês já ouviram falar essa frase? O grande empresário que construiu o Titanic, e quando ele concluiu, a obra foi concluída, que o navio foi colocado para o mar, e então ele expressou-se exatamente assim: nem Deus afunda o Titanic. Nem Deus afunda o Titanic. Agora veja bem, é ignorar a soberania de Deus, é ignorar que é perfeitamente nada poderá resistir a uma manifestação poderosa de Deus. Nada. Quanto mais um navio, por mais bem construído que tenha sido, por maior que seja. E nós sabemos como terminou. O navio afundou e muitas pessoas morreram. E eu posso imaginar como ficou aquele grande empresário que construiu esse navio, tendo na mente, no coração, o desejo de ter muito lucro, de ganhar muito dinheiro, e perdeu tudo, porque não se pode medir força com Deus. Deus é soberano, e quando ele diz que nem Deus pode afundar o Titanic. E Paulo, escrevendo no Atos dos Apóstolos, em uma dos seus discursos em Atenas, ele deixa bem claro isso, com relação à soberania. Ele está em Atenas, no Areópago, falando no discurso dele, ele diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É Ele quem dá vida, respiração e tudo mais. Você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje, aqueles que me veem e me ouvem pelo Facebook, estão me vendo e me ouvindo, porque é Deus que concede a vida, a respiração e todas as demais coisas. E Ele tem preservado as nossas vidas. É Ele, lá no Salmo, o salmista no Salmo 121, vai falar desse Deus protetor, desse Deus preservador, desse Deus que protege. E Paulo, falando no Areópago, ele fala isso. E para concluir a mensagem nessa noite, eu chamaria a atenção de vocês para uma história verídica de uma senhora. Ela é uma mulher de Deus, e cuja filha estava vivendo uma vida dissoluta, e ia sair para uma balada com os seus colegas, e quando eles foram pegá-la na casa dela, e então, antes de entrar no carro, ela falou para a sua filha e disse exatamente assim: vão com Deus. E o motorista e os demais que estavam dentro do carro disseram assim: olha, aqui não há lugar para Jesus. Ela disse: vai com Jesus, aqui não há lugar para Jesus, a não ser que ele vá na mala. E naquele trajeto para onde eles iam, aconteceu o acidente, todos eles morreram, mas a mala do carro ficou intacta. Deus é soberano, e no exercício da sua soberania, Ele manifesta o seu poder.
e no exercício da sua soberania, Ele tem manifestado o seu poder de lhe manter vivo, de lhe manter viva, de lhe dar vida e respiração. E é por isso que nós precisamos servi-lo com todo amor, com todo carinho, independentemente das circunstâncias, das adversidades. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E às vezes nós somos extremamente ingratos para com Ele. As coisas mais simples. As coisas mais simples. Porque, na verdade, a oferta e dízimo são coisas que devem ser entregues apenas por uma motivação, por querer ser grato. E na medida que nós não fazemos, nós somos ingratos. E quanto nós somos ingratos nos dízimos e nas ofertas. E é por isso que, na verdade, hoje nós estamos tendo algumas dificuldades. Por essa razão, nós somos, às vezes, muito ingratos com Ele. Ele que é soberano e que nos dá vida, respiração e todas as coisas. Nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos encerrar cantando um cântico. Priscila, Zinho e Isabel, eu vou cantar com vocês. Vamos ver se a gente encerra cantando um cântico aqui. Escolhe um aí, vamos lá. Vamos colocar em pé e vamos encerrar. Olha, hoje vocês têm tempo demais para ver outras coisas aí no decorrer da noite. Vamos então cantar. Escolhe o... Hoje nós estamos colocando nós estamos colocando hoje o Tony do sacrifício, da improvisação. Aí, abriu o cantor, é 154, né? Vamos cantar então. É, 154. Alguns irmãos me pediu para cantar o hino do cantor cristão. Hoje eu estou convocando o pessoal aqui para cantar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não me irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme. Se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na
de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu mestre. Sempre nas promessas de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus lhes conceda uma semana abençoada.